Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez, bem-vindos à bagunça aqui do canal. Meu nome é Felipe. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 6 da Era do Capital do Hobsbawm. Como eu disse no vídeo passado, cara, esse capítulo 6 dividido em dois vídeos até um pouquinho grandes porque é muita informação. Dando continuidade ao assunto, hoje nós veremos os seguintes temas. Deixa eu ajeitar aqui o computador. Bom, o novo proletariado e o papel de Marx, a luta econômica e a formação dos sindicatos, renascimento do proletariado e a internacional, e os desafios e respostas do crescimento socialista. Você caiu aqui de paraquedas, né, e acabou de ver essa pequena leitura. É um resumo da Era do Capital, do Hobsbawm, acho que eu já falei isso. Aqui no Rio, para vocês terem ideia, agora é 1h13 da manhã, eu tô com muito pouco tempo para poder gravar. Tô gravando da minha varanda, que tá um calor infernal. Tô com uma garrafinha d'água aqui, vocês vão me ver tomando um gole d'água. E a dinâmica é bem simples. Na tela tá o resumo da parte do capítulo do livro. Eu vou fazer uma leitura dinâmica sobre esse resumo e trocar uma ideia com vocês. Se você caiu aqui por conta do assunto, da thumbnail, ou de um dos assuntos que a gente vai abordar, te convido a ficar até o final, porque pode te dar uma moral. Se você veio em busca do resumo do livro por alguma razão acadêmica ou porque você curte bastante história, tem playlists aqui no canal hoje. A da Era do Capital está crescendo e tem a da Era das Revoluções pronta. Eu vou deixar em algum canto aí da tela caso você queira dar uma olhada, né? Então, galera, sem mais enrolações, eu vou começar aqui a leitura. Bora lá. Depois de 20 anos de industrialização, surgiu um novo grupo de trabalhadores que era bem influente, né? E começava a ter um papel importante na política. Mesmo depois de grandes revoluções de 1848, né, das revoluções de 1848, de um período de crescimento econômico, muitos dos teóricos que tinham ideias, né, sobre como mudar o mundo, eles foram presos e forçados a sair do país ou simplesmente eles caíram no esquecimento. Marx, por exemplo, ele passou a acreditar que as grandes mudanças sociais elas viriam das crises econômicas futuras. Esse tempo em que ele ficou mais isolado ajudou a desenvolver as suas ideias e a escrever o seu famoso livro O Capital, né? É uma das principais obras do Marx. Enquanto isso, as organizações políticas dos trabalhadores, como a Liga Comunista e o cartismo na Inglaterra, acabaram falhando, né? Ou se tornaram meio que irrelevantes. Mesmo quando era difícil, né, até proibido, os trabalhadores eles continuaram se organizando para se proteger e melhorar as suas condições de vida. Eles formavam grupos, como sociedades de amizade e cooperativas. Isso era uma parada assim comum na Europa, né? Na Inglaterra. Esses grupos eles acabaram sendo bem fortes assim, mais na Inglaterra, né? Por toda a questão da Revolução Industrial e etc. Na Itália, esses grupos não tinham muitos membros, mas na Inglaterra, na Áustria e também nos Estados Unidos, os sindicatos, né? Ou seja, os grupos de trabalhadores que se uniam para lutar pelos seus direitos, eles tinham um número, né? E também um impacto maior, né? Na Inglaterra, tiveram sindicatos que acabaram se destacando, eles estão descritos aí no resumo. Eles ajudaram muito a fortalecer o movimento sindical. Na Austrália, os trabalhadores eles conseguiram conquistas assim, muito importantes, como a redução da jornada de trabalho para 8 horas. A partir de 1860, a classe trabalhadora, o proletário, voltou a se destacar na política e também na sociedade. Eles trouxeram com eles a ideia do socialismo. Esse novo movimento ele foi uma mistura de ações políticas e mudanças na indústria com várias lutas e alianças. Era algo global.
com grupos de trabalhadores, né, e radicais de diferentes países se juntando na primeira internacional, que foi organizada pelo Marx. A ideia era que os trabalhadores de todos os lugares eles se apoiassem assim mutuamente, né? E essa solidariedade tinha raízes em movimentos anteriores à Revolução de 1848. A primeira internacional foi como assim, um grande grupo de pessoas de diferentes países, né, que eles se uniram para poder lutar por mudanças, né, e se ajudar mutuamente. Eles queriam melhorar as coisas para os trabalhadores e também estavam envolvidos em eventos internacionais, né? Por exemplo, o Garibaldi, Abraham Lincoln e os poloneses, né? Eles estavam envolvidos em movimentos que apoiavam essas ideias. O fato de trabalhadores franceses participarem de eventos internacionais, como a Grande Exposição de Londres, em 1862, mostrou, né, como a colaboração entre eles, né, entre essa galera, é importante para poder fortalecer o movimento dos trabalhadores. A Internacional, que começou em Londres, era um grupo misturado de líderes sindicais britânicos, radicais liberais, sindicalistas franceses e antigos revolucionários de várias partes da Europa. Realmente era uma miscelânea. No início, eles tinham ideias bem diferentes, né, e acabavam brigando bastante entre si. A primeira grande disputa foi entre os sindicalistas, que queriam só melhorias para os trabalhadores, e aqueles que queriam transformar a sociedade inteira, né? E quem ganhou foram os socialistas, liderados pelo Marx. Marx ele foi esperto, né? Manteve os britânicos fora dos conflitos que aconteceram na Europa. Depois ele enfrentou os seguidores de Proudhon e o Bakunin, e então ele decidiu mudar a sede da Internacional para Nova York. Mesmo assim, o movimento ele já estava forte e as ideias do Marx haviam se consolidados nas bases do movimento, né? Foram as principais ideias do movimento, por assim dizer. Na década de 1860, o movimento marxista ele ainda estava começando a ganhar forma. Na Alemanha, tinha um grupo importante, criado em 1863, por Fernand Lassalle. Acho que a pronúncia é essa. Para quem acompanha sabe que pronúncia não é muito o meu forte. O Lassalle ele queria uma mudança radical, né? E era contra a classe média. E ele criou a Associação Geral dos Trabalhadores Alemães, que, embora pequena no começo, né, cresceu e virou um partido com bastante apoio. Pequena pausa para minha água. Gente, tá muito calor aqui no Rio. Muito calor. Continuando a leitura. Por outro lado, o Marx ele estava apoiando um grupo diferente, né? Esse grupo era mais socialista e se unia com a esquerda democrática que estava contra a Prússia. Com o tempo, as diferenças entre os dois grupos diminuíram e em 1875 eles se juntaram para poder formar o Partido Social Democrata da Alemanha, né? A sigla SPD. Depois da morte do Lassalle, o Marx passou a ser uma grande inspiração, né, para muitos. Isso fez com que alguns movimentos que antes eram mais radicais e liberais se tornassem movimentos trabalhistas mais independentes. Esses grupos eles começaram a ganhar muita popularidade e eleger líderes para o parlamento. Um exemplo claro disso é a cidade de Barmen, onde o apoio ao voto socialista aumentou muito entre 1867 e 1871. A Internacional ajudou a fundar, né, não formou diretamente grandes partidos em outros lugares, mas ajudou a espalhar a ideia de movimentos trabalhistas em vários países. A Internacional foi uma organização que começou em 1866, ajudou a fazer crescer um grande movimento de trabalhadores e sindicatos, né, em vários países. Entre 1868 e 1871, muitas greves e também protestos aconteceram na Europa, né, em lugares como Alemanha, França e na Itália. Muitos sindicatos, né, novos também surgiram
cresceram bastante, né, como aconteceu na Áustria. Tudo isso deixava os governos bastante preocupados, né, especialmente durante a Comuna de Paris, em 1871, que foi um período de assim, muita agitação e influência da Internacional. Nos anos de 1860, os governos, né, e parte da burguesia estavam preocupados com o crescimento dos movimentos trabalhistas, que lutavam, né, por melhores condições de trabalho, direitos e tudo mais. Naquela época, o liberalismo ele defendia pouca intervenção do governo na economia e quase nenhuma reforma social. Mas alguns políticos e pensadores, especialmente em lugares assim menos influenciados pelas ideias do laissez-faire, né? Ou seja, eles pregavam a mínima intervenção do governo, eles perceberam que era necessário fazer reformas sociais para não perder o apoio dos trabalhadores, né? Um exemplo, na Alemanha, né, um grupo de acadêmicos chamados Professores Socialistas criou em 1872 a Sociedade para a Política Social. Eles queriam promover reformas sociais para evitar o conflito com os socialistas que seguiam as ideias do Marx. O objetivo era encontrar, né, um meio termo que ajudasse a melhorar a vida dos trabalhadores sem recorrer a uma revolta socialista. Muitos políticos e líderes, né, perceberam que, apesar de resistirem, precisavam aceitar as organizações de trabalhadores para poder controlar essas organizações melhor, né? Líderes como o Napoleão III e o Disraeli, pronúncia mais uma vez não é o meu forte, né? Eles notaram que a classe trabalhadora tinha um peso político importante. Eles estavam crescendo bastante. E então, na década de 1860, começaram a mudar algumas leis na Europa, né, para permitir que os trabalhadores se organizassem e fizessem greves, né, de forma limitada, né, permitindo assim também negociação entre patrões e empregados. Na Inglaterra, os trabalhadores conseguiram ganhar mais poder político e entre 1867 e 1875 eles conseguiram conquistar leis que reconheciam sim, legalmente os sindicatos e davam mais direitos para eles, né? Mesmo assim, né, sempre houve tentativas de limitar essas conquistas ao longo do tempo. As reformas que foram feitas, né, tinham o objetivo de evitar que surgissem movimentos trabalhistas que fossem independentes ou até mesmo revolucionários, né? Em lugares onde movimentos trabalhistas eram mais liberais, né, ou menos políticos, essas reformas elas funcionaram bem, né? Na Inglaterra, na Áustria, onde já havia, né, uma força trabalhista organizada, surgiram partidos trabalhistas mais tarde, mas esses partidos eram assim, basicamente não socialistas, né? Partidos trabalhistas não socialistas. Né? Essa era a ideia final, entre aspas. Na maior parte da Europa, o movimento trabalhista cresceu com a ajuda de quem? Dos socialistas, especialmente dos marxistas, né, durante o tempo da Internacional. Na Dinamarca, depois que a Internacional se desfez em 1873, surgiram sindicatos independentes e uma liga social democrata que ajudaram o movimento trabalhista a crescer de forma independente e também socialista. A Internacional não tentou fazer uma revolução imediata, né? Embora isso assustasse os governos da época. Marx, apesar de ser um revolucionário, ele não achava que a revolução fosse uma ideia realista naquele momento. Ele achava que a Comuna de Paris, né, que foi uma grande tentativa de revolução, tinha poucas chances de sucesso, na verdade, né? E por isso ele foi bastante cauteloso quanto a isso. Em vez disso, né, ele queria focar na criação de movimentos de trabalhadores que fossem politicamente independentes e também bem organizados, né? Queria que esses movimentos fossem fortes e capazes de lutar pelo poder político nos países onde a indústria, né, tava crescendo bastante. O Marx não se preocupava se esses movimentos seguiam ou não, né, as suas ideias exatamente, né?
desde que não fossem influenciados por outras ideologias como o liberalismo ou até mesmo, né, o grande radical anarquismo, né? Ele acreditava que o fim do capitalismo não ia acontecer logo, então o trabalho de construir esses movimentos era um passo importante, né, na longa batalha contra o capitalismo. No início dos anos 1870, os trabalhadores na Europa eles estavam passando por um momento bem difícil. No Reino Unido, os partidos que defendiam os interesses dos trabalhadores eram fracos, né, cheios de corrupção, não conseguiam se destacar muito no governo. Na França, o movimento dos trabalhadores estava em pedaços depois da queda da Comuna de Paris. E só restavam ideias antigas que não eram muito eficazes, né? A Internacional dos Trabalhadores estava dividida e não conseguia se livrar das influências de ideologias que já estavam assim, já eram consideradas ultrapassadas. Na Espanha, o retorno dos Bourbon ao poder em 1874 adiou a possibilidade de uma república por quase 60 anos, né? Tempo pra caramba. A única exceção foi na Alemanha, onde o movimento trabalhista ele sim teve mais progresso. Depois de um período difícil, Marx acabou ficando menos ativo na política, né? Escreveu menos coisas. Os livros O Capital, volumes 2 e 3, e as teorias da mais-valia, que foram lançados depois que ele morreu, na verdade foram escritos antes, né, de 1867. Depois da Comuna de Paris, o Marx ainda fez uma contribuição importante com o livro Crítica do Programa de Gotha, em 1875. Mas o que realmente marcou a década de 1860 foi que os movimentos trabalhistas começaram a se organizar de maneira mais independente, né? E a influência das ideias socialistas que existiam antes do Marx diminuíram nesses movimentos. No final dos anos 1880, as mudanças na política da Europa começaram a aparecer assim de forma mais clara, principalmente por causa do renascimento da Internacional. Na década de 1870, só a Alemanha estava lidando diretamente com o aumento do voto socialista. O número de pessoas que votavam em candidato socialista cresceu bastante, né? De 102 mil em 1871 para meio milhão de 1877, né? Em 1877. Muito absurdo o progresso em tão pouco tempo. A galera tradicional que costumava a comandar as coisas, né, não estava mais conseguindo segurar esse crescimento, e as novas ideias que estavam surgindo, né, elas desafiavam a forma como as coisas eram feitas até o momento. Bismarck, que foi um importante político da Alemanha, ele viu que o socialismo estava crescendo muito e se espalhando rapidamente. Em vez de encontrar um jeito normal, por assim dizer, de lidar com as coisas, ele decidiu usar a lei para poder reprimir e controlar as atividades dos socialistas, né? Mesmo ele sendo um político bastante esperto, né, e usando o sistema político ao seu favor, ele achou que a única maneira de conter o crescimento do socialismo era através de leis que limitassem essas atividades. Bom, galera, os pontos importantes do resumo que eu costumo ler, eu vou deixar aqui na tela. Por quê? Porque eu estou um bagaço de sono. E eu acho que eu vou errar muito a leitura. Para mim é difícil. É difícil não, é diferente ler uma coisa e fazer uma leitura dinâmica. E aqui são 1h30 da manhã. Então eu vou deixar os pontos importantes do resumo na tela. Dá uma pausa, leiam com atenção. Se estiver curtindo o conteúdo, deixa aquele joinha. Se eu deixei passar alguma coisa do capítulo que seja importante, comenta aí. Se tiver alguma leitura complementar, mano, joga aí. Que, cara, todo mundo sai ganhando, beleza? Espero estar ajudando vocês na sua jornada pelo conhecimento, no preparo para alguma prova. Me desculpem se eu estou péssimo de sono. Espero ter conseguido passar o conteúdo de uma forma assim bacana que vocês consigam entender. Tá muito quente aqui, beber mais uma água. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Fui.